Você acha que aqui no Brasil a gente tem o hábito ou o costume, sei lá, de olhar somente para o último campeão? Não, eu acho que a gente só olha o último resultado. E isso daí é porque nós aprendemos a conviver dessa maneira. Os últimos 20, 25 anos foram assim. Sabe por quê? Porque todos querem a vitória e não importam o caminho que sejam para atingi-la. Às vezes você não quer ver um bom futebol, você quer ver o seu time ganhando. Isso é a mensagem que foi passada nos últimos 25 anos. É diferente daquilo que eu penso. Eu quero ver um bom futebol. Eu não tenho paciência para assistir jogos ruins. Graças a Deus que a gente tem ali os canais hoje, você pode tira de um, vai para o outro, porque você tem as opções. Mas jogo ruim, não tenho vontade de assistir. Pode ser grandes equipes, podem ser com equipes médias ou pequenas. Se o jogo estiver bom, pode ter certeza que eu vou tá assistindo. Você está ganhando conhecimento. Você ganha conhecimento também com jogos ruins, muito pouco. E, infelizmente, nos últimos anos, nós valorizamos a conquista apenas. Aquele que conquistou de uma maneira errada. Porque quem planta tem muito valor. Quem corrige no meio do caminho também tem o seu valor. Às vezes, quem atinge o principal objetivo não foi aquele que plantou, nem tampouco aquele que corrigiu. Porque essa etapa, que demoraria, às vezes, 2 anos, no Brasil, nesses 2 anos, já passaram 4 ou 5 profissionais na mesma equipe. É uma pena que isso aconteça. Mas é só no nosso país, infelizmente. E não tem, pelo que a gente está acompanhando, e você sabe que a gente conversa bastante, está difícil de olhar e enxergar uma possibilidade de que isso vá ser interrompido, a gente vai criar uma ideia nova. Alguns lampejozinhos, mas a gente for buscar no brasileiro, a gente vai ver o Renato, um período longo aqui no Grêmio, e não sei se a gente encontra mais alguém. Mas sabe por quê, Pico? Porque no primeiro ano, à frente do Grêmio, ele já ganha a Copa do Brasil. E no início do ano seguinte, ele ganha o Campeonato Gaúcho. Se não fosse assim, você não se sustenta em lugar nenhum. É isso aí. Eu vou te dar um exemplo. Dia 6 de agosto, nós ganhávamos o Campeonato Paranaense pelo Atlético Paranaense. Dia 26 de agosto, eu estava deixando o Atlético Paranaense. Com apenas 7 jogos no Campeonato Brasileiro, sendo que nos 3 primeiros a equipe era a líder da competição. E ficamos 3 jogos afastados pelo Covid, pegos dentro do próprio Atlético. Então, assim, não é fácil você, às vezes, entender a situação do profissional brasileiro. Um dia, quem sabe, as coisas mudem. Talvez quando as pessoas se responsabilizarem pelos seus clubes. E aí eu não estou fazendo uma parte em relação ao meu último clube, não. Estou falando de um modo geral de todos os clubes. Sim, exato. O modelo de gestão e os gestores tinham que acompanhar o futebol, a evolução que o futebol vem tendo. É muito simples. Os gestores, eles têm um CPF deles, que não estará inserido no CNPJ do clube, quando ele deixar o clube. Ele pode fazer os maiores erros do mundo, mas quem vai ser penalizado vai ser o CNPJ do clube e não o CPF do seu dirigente. Não é a conta Esse dele. é o grande problema que nós encontramos no Brasil. Não tenho dúvida. Ô Júnior, já que nós estamos falando de certa forma de gestão de pessoas, de relacionamento, que tudo isso interfere nesse período aí, trabalhar com grandes craques, cara. Lá atrás a gente falava que esses caras não davam trabalho para a gente, cara. Como que é gerir essa geração nova aí? Você pegou talvez os últimos craques, ou o último craque passou por você. Como que é? Momento de mídia social, essas loucuras todas aí. Infelizmente, nós temos que evoluir com aquilo que nós vemos, né? A evolução da sociedade de um modo geral. Você não pode ficar atrás. Na minha época, nós desconhecíamos um telefone, um celular. O nosso foco era, desde o momento em que nós estávamos ali na concentração até chegarmos aos vestiários, era o mesmo, era ganharmos o jogo.
Hoje em dia, o jogador ele quer botar uma música para ele ouvir, ele se preocupa muito com esse lado, como a sociedade está vendo o seu dia a dia, o seu comportamento, como ele está sendo avaliado pela sociedade. É um fato que nós temos que conviver, nós temos que aprender tudo isso. É fácil? Não, não é. A convivência é mais simples? Não, não é. Mas nós temos que respeitar. Você conviver com um garoto que esteja subindo, mas que seja consciente, é o mesmo que um profissional que também tenha consciência. Eu passei com todo tipo de profissional ao longo da minha carreira. Graças a Deus, eu peguei muito mais profissionais capacitados e, acima de tudo, equilibrados, do que profissionais que ainda vivam esse período de um pouco mais de garotos e que mantenham isso por um tempo maior. Lógico que você encontra em cada equipe são heterogêneos, não são homogêneos, não são pessoas que pensam da mesma forma. Então, você tem que tentar entendê-los rapidamente. De repente, eu vou tratar com um atleta que eu não possa dar-lhe ali uma dura na frente de todo o grupo, mas ele não vai deixar de tomar uma dura. De repente, pessoalmente, individualmente, ele vai ser chamado a atenção. O outro carece de uma dura na frente do grupo, porque o grupo também tem que ter consciência daquilo que esteja acontecendo. Então, você tem que ter também essa sensibilidade. Não quer dizer que você não vá penalizá-los. Eu acho que a disciplina ela tem que fazer parte sempre. O contexto é o mesmo. O jogador tem que estar enquadrado. Ele não é mais importante do que um clube, do que a entidade, em momento nenhum. E ele tem que ter consciência disso. Agora, gerenciamento de problemas é o que o treinador, principalmente o brasileiro, faz todos os dias. A imprensa não tem ideia de metade das situações que nós passamos no dia a dia dos clubes. Ainda bem, viu? Ainda bem. Porque, às vezes, pequenos problemas que são sanados rapidamente, eles fariam uma tempestade, não é assim. Nós resolvemos quantos e quantos casos no mesmo dia. Aliás, problemas do futebol não podem ter mais do que 24 horas. Eles têm que serem resolvidos e sanados. Senão, eles vão gerar um novo problema no dia seguinte e no terceiro dia maior ainda. Verdade. E nós convivemos assim. Na verdade, o treinador no Brasil, ele é um gerenciador de problemas. Essa é a grande verdade. Quanta energia que a gente joga em cima desse... É uma pena. Mas são poucos e raros os clubes onde você não tenha que intervir diretamente.